Fala pessoal, boa tarde. Por que eu tô com o termômetro na mão? Fala pessoal, boa tarde para vocês. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Ainda estamos em tempo de pandemia, galera. Então, galera, eu decidi fazer um vídeo aqui, bem interativo com vocês para falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu estou trabalhando com vocês na nossa apostila. Que estamos falando um pouquinho de primeiros socorros e vamos continuar falando ao longo do trimestre sobre esse tema que é muito interessante e muito importante para as nossas vidas. É uma lição de vida para aprender isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sinais vitais. O que seriam os sinais vitais? São sinais essenciais para que o nosso corpo funcione, São as atividades que o nosso corpo naturalmente já faz, sem a gente precisar dar um comando, para que elas aconteçam, certo? Hoje eu vou tratar de algumas que são essenciais para que a gente identifique alguns casos em situações de primeiros socorros. Quais seriam as 4 básicas que dá para a gente medir assim, com auxílio de poucos aparelhos? São a temperatura, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e a pressão arterial. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a temperatura. Ela é um indicativo muito importante no nosso corpo, que ela significa simplesmente o quê? Que tem alguma coisa de anormal do nosso organismo. Qual é a nossa temperatura dita como normal? É entre 36 e 37 graus Celsius. Nada mais e nada menos que isso. Menos que isso quer dizer que eu estou hipotérmico, ou seja, que eu estou com muito frio, calafrios, essa sensação, que é um indicativo muito ruim no nosso corpo. A mais quer dizer que eu estou com febre, e aí não é um indicativo interessante em muitos casos, A febre ela vem como uma resposta natural imunológica ao nosso corpo. Ou seja, quando nossa temperatura se eleva, quer dizer que assim, o nosso organismo está tentando combater alguma coisa que tem dentro da gente. Por isso que ele precisa de mais energia, precisa aquecer mais. Como se fosse um computador sendo usado abrindo um monte de jogo ao mesmo tempo e sendo usado para diversas coisas ao mesmo tempo. Ele fica mais quente. Nosso corpo seria a mesma coisa, para a gente tentar ter essa compensação, certo? Então, se atentem sempre à temperatura entre 36 e 37 graus, que é o indicativo mais normal possível do nosso corpo. Tem pessoas que naturalmente têm um pouquinho a mais, essa temperatura um pouco mais elevada ou um pouco mais baixa, mas isso é normal. O padrão é entre 36 e 37. Foquem sempre nisso. Como que a gente mede a nossa temperatura? Com o auxílio de um termômetro digital ou de mercúrio, certo? Que aí a gente faz a aferição. A gente liga ele, bota ele por debaixo de uma blusa, se nós estivermos de blusa, deixa ele aqui por cerca de 1 minuto. Outra forma de você medir a sua temperatura é através botando o termômetro na boca, segurando, deixando ele lá. Lembre-se, o termômetro tem que ser limpo, depois e antes desse processo. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a frequência respiratória, que, como o próprio nome já diz, é o quantas vezes nós conseguimos inspirar e expirar em um intervalo de 1 minuto apenas, que a gente pode avaliar isso de uma forma mais visual, a gente olhando o enchimento e o esvaziamento dos pulmões do indivíduo numa situação qualquer de socorro, a gente tem uma noção, com o auxílio de um relógio, ou então, se você não tiver auxílio de um relógio, você fica contando mentalmente até 3, que significa 1 segundo, aproximadamente. E aí você vai contando ao mesmo tempo também a questão do enchimento e esvaziamento dos pulmões. Qual que é o parâmetro? Para homens e mulheres, é em torno de 18 a 20 respirações por minuto. Galera, então a gente vai falar agora um pouquinho sobre frequência cardíaca, que é a quantidade de vezes que o seu coração bate no intervalo de 1 minuto, A unidade medida disso é o BPM,
né, batimentos por minuto. Então, como que é o padrão, né, do BPM? Em um indivíduo normal, é entre 60 e 100 batimentos por minuto. Né? Isso pode variar muito devido a alguns fatores, como por exemplo, se o indivíduo tem histórico de doenças cardíacas, varia muito, pode ser que o batimento seja maior ou menor. O gênero influencia, se for homem ou se for mulher, influencia bastante, porque a mulher tem um batimento levemente mais elevado que o homem. A idade também influencia bastante, porque quanto mais novo a pessoa, maior o batimento, né, dessa pessoa, né? E o esforço físico da pessoa fazendo, se a pessoa no momento da atividade, da medição, está fazendo uma atividade física, vai influenciar. Ou se ela tem um histórico de ser uma pessoa que se exercita bastante, influencia também, porque a tendência é ser um pouco menor. E como que a gente mede a frequência cardíaca? Existem duas técnicas básicas que você utiliza, né? Que você pode pegar os seus dois dedos de indicador e médio e botar em cima do pulso, né, da pessoa, em cima dessas duas vezes aqui que naturalmente a gente tem e sente aqui embaixo do nosso antebraço. Botando aqui e prestando bastante atenção, você vai sentir um leve pulsar nos seus dois dedos. Isso significa um batimento, né? E aí você pode fazer de duas formas principalmente. Você pode contar até 1 minuto, ou marcar no relógio até 1 minuto, e contar a quantidade de vezes que você sentiu esse leve pulso no intervalo de 1 minuto. Ou então, você pode fazer esse procedimento e contar com o auxílio de um relógio, ou mentalmente, até 10, né? E aí você multiplica por 6. Por exemplo, eu botei aqui, senti o pulso, né? Em um intervalo de 10 segundos, ele deu 10 pulsos. Vou multiplicar por 6, 10 vezes 6 é 60. Então, o batimento dele está normal. A outra técnica é o quê? É aqui no pescoço, né? Por aqui a gente vai achar um grande músculo e também uma grande veia, né? Que é a jugular. E aí a gente presta atenção, né? Do mesmo jeito aqui do pulso, né? Se está pulsando ou não, né? E a técnica de contagem é a mesma. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho acerca de pressão arterial, que ela é aferida e não medida, né? Medida a gente mede, igual falamos anteriormente, da frequência cardíaca aqui, né? No caso da pressão arterial, ela tem que ser aferida com auxílio de um instrumento, né, chamado esfigmomômetro, né, que eu vou botar a imagem dele aqui. Bom, esse aparelho lhe serve para que a gente afira a quantidade de força que o nosso sangue exerce por meio de pressão em nossas artérias, né? A gente também pode utilizar um aparelho como esse daqui, que é um aferidor digital, né? Que ele funciona de uma outra forma. O esfigmomanômetro, ele é aferido aqui no nosso braço, né? O aparelho digital, não, ele é aferido no pulso, que aí a gente bota ele, liga ele e aproxima ele de nosso corpo para que a gente tenha uma aferição mais precisa, certo? E quais são os valores padrões para que a gente tenha noção, né? Na nossa pressão sistólica, que é quando o coração ele se dilata por completo, é entre 90 e 140 milímetros de mercúrio, né? Quando estamos vendo a pressão diastólica, que é quando o coração ele se contrai para reter um pouco mais de sangue para depois ir
fazer o movimento de sístole, que vai espalhar o sangue pelo corpo, né, é entre 60 e 90 milímetros de mercúrio. Também sofre variação da mesma forma que a frequência cardíaca. Idade, gênero, problema histórico, esforço físico também são fatores muito influenciáveis nesse caso. Então, galera, são esses os sinais vitais básicos que são medidos e aferidos, né, numa situação de primeiros socorros, né, tanto por um socorrista quanto por uma pessoa que tem uma compreensão e uma noção de primeiros socorros, né. Então, caso vocês venham utilizar, que vocês utilizem com bastante cuidado e bastante atenção, certo? Então, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Continuem fazendo as apostilas. Espero que vocês estejam gostando dessas informações, né, que são coisas que são para a vida que vocês vão carregar, certo? Continue se cuidando, usando máscara, álcool em gel, distanciamento social. Logo, logo a gente está juntinho de volta, beleza? Aquele abraço, galera!